Que bom que você chegou aqui. Eu estava te esperando para poder ter um diálogo contigo. E se você puder me emprestar alguns minutos do seu tempo, eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha, eu não acredito no acaso. Eu não acredito no talvez. Eu não creio que você entrou aqui por coincidência. Eu acredito que Deus, Ele tem algo a tratar com você. E por isso lhe colocou aqui nesse momento. E eu quero lhe pedir alguns minutos do seu tempo, porque eu preciso te contar algo muito sério. E se Deus não falar contigo nessa mensagem, daqui a uns 40 segundos você já pode sair do vídeo e chamar de mentiroso. Eu preciso te entregar isso aqui porque Deus propôs no meu coração. E eu vou falar com muita prioridade. Às vezes nós recebemos mais apoio daquelas pessoas que estão do lado de fora do que propriamente aquelas que estão dentro do nosso habitat. Às vezes nós somos mais compreendidos por desconhecidos do que propriamente aqueles que nós conhecemos. Tem momento que a gente olha e percebe que algumas pessoas não gostavam de nós. Elas fingiam. Sabe quando você percebe que a pessoa fingia? Sabe quando você percebe que essa pessoa ela forçava a barra só para fazer média com você? Quando você começa a vencer. Quando você começa a dar um passo adiante. Quando você começa a tomar posse de algo que se destaca. Você lembra da história de José? Me fala aqui. Está falando contigo essa palavra ou não? Escreve aqui nos comentários. Você lembra da história de José? José era o irmão mais novo, antecedendo Benjamim. E quando José conta sobre o seu sonho, os seus irmãos automaticamente se revoltam. O problema é quando José fala. O problema é quando José propõe dizer o que está sentindo. Porque enquanto você pensa, ninguém está sabendo de nada. Enquanto é só um projeto na sua mente, ninguém está preocupado, ninguém quer saber. Mas a partir do momento que você decide falar, que você decide contar, tem muita gente que vai cair em cima. E sabe o que é que o Senhor dos Exércitos, parou você aqui hoje para receber essa palavra profética? Já comece a escrever aqui, eu tomo posse. Eu não sei de que lado tem vindo o bombardeio. Eu não sei de que direção o teu inimigo tem conspirado para tentar atrapalhar a tua vida. Eu não sei de que lado as munições estão sendo lançadas. Mas eu posso te garantir uma coisa. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. As pessoas só se incomodam com aquilo que mexe com elas. E se alguém tem se levantado contra você dentro do lugar da sua habitação, da sua moradia, do seu meio de convívio, acredite, é porque tem mexido com o psicológico dessas pessoas. E é por isso que eu lhe falei que você não entrou aqui à toa. Eu lhe disse que se Deus não falasse com você, poderia me chamar de mentiroso e sair do vídeo, mas você está aí, me ouvindo. Quando José fala, quando José conta, quando José expõe, é muito rápido a iniciativa dos irmãos. Os irmãos se enfurecem, os irmãos ficam revoltados, irados, e o texto vai dizer, depois você lê, Gênesis 37, e já não podiam falar com José pacificamente. O inversor, a inversão de pacífico é agitado. Os irmãos já não gostavam dele, mas no momento que ele expõe, no momento que ele conta o que ele pretendia viver, porque o problema é esse. Muitas pessoas querem ver você do mesmo jeito. Enquanto você estiver vivendo a mesma vida, você não incomoda. Enquanto você estiver na mesmice de sempre, não tem problema nenhum. Quer começar a incomodar e descobrir quem são essas pessoas que se incomodam? Comece a mudar. Comece a crescer, e esse crescimento não é só financeiro. Esse crescimento vai do intelectual, educacional, profissional, físico, moral, ético. As pessoas não querem ver você evoluir. É revoltante demais
para que elas possam suportar. E quando José expõe o primeiro sonho, os irmãos engolem a seco, mas no segundo eles se engasgam. Assim são pessoas que não conseguem suportar a ideia de você avançar na vida. Assim são pessoas que não conseguem suportar a ideia de você prosperar. Elas não conseguem ter paz. É muito, mas muito incômodo alguém que lhe viu caído, alguém que lhe viu no chão, agora ter que lhe ver de pé. E o principal, algumas pessoas até suportam você em um nível que você não conseguiu se destacar. Mas quando esse destaque se torna evidente, até aquelas pessoas que você tinha uma suposta admiração, elas se levantam contra você. Sabe aquele ditado? Tem muita gente que quer lhe ver bem, mas nunca melhor que eles. E esse melhor não é na sua condição humana, mas dentro do que você vive. Aquela pessoa que tem um carro, e se você compra um carro que tem algo diferente no potencial daquela pessoa, ela já se revolta. Se você tem um chinelo bom e aquela pessoa tem um chinelo inferior ao seu, independente da marca ou valor, ela já se revolta. Assim são algumas pessoas. Me fala se eu estou mentindo. Me diz se eu estou falando besteira. Tem gente que tem ódio de ver a sua evolução e a sua progressão. E por isso o Senhor parou você aqui hoje, para você receber essas coordenadas do céu. Hoje você precisa abrir os olhos, porque tem gente que faz questão, mas somente de atrapalhar a tua vida. Não tem paz de alma, não tem paz de espírito, e se você bobear, quer até atrasar teu lado. Eu venho com essa mensagem para te dizer: você não vai atrofiar. Você não será uma árvore infrutífera. Você vai viver os seus sonhos, você vai viver os planos, você vai viver o que Deus preparou para você. E se você entra em concordância comigo, escreve aqui nesses comentários: vou frutificar em nome de Jesus. Independente de quem acredite de você ou não, independente de quem deposite confiança, independente de quem compre suas guerras ou não, você não depende do credo ou do crer de alguém. Você depende do que Deus tem contigo. E hoje essa palavra ela vem em direção da sua vida. Você vai frutificar. Escreva aqui. Enquanto você escreve, eu estendo minha mão na sua direção. E eu profetizo que debaixo da graça de Deus e na autoridade do nome poderoso de Jesus, você vai frutificar, você vai dar frutos, você vai avançar, você vai evoluir. E queira o diabo ou não, eu verei você dando esse testemunho. Escreve aqui: vou frutificar. Agora faça algo pela fé. Pegue agora o link, copie o link desse vídeo, dessa mensagem, e coloque nos seus status. Roberto, eu não sei copiar o link. Clica nessa seta e já compartilha nos teus status. Por que eu preciso fazer isso? Você entra em concordância, você dá legalidade, você entra em convicção comigo. Sabe, Jesus disse que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. E hoje eu venho como boca profética de Deus na sua vida lhe dizer: você vai prosperar, independente da área que seja. Que os irmãos queiram ou não queiram, que os pais apoiem ou não apoiem, que os vizinhos gostem ou não gostem, você vai prosperar. E em nome de Jesus, um dia a gente ainda se vê por aí e você vai olhar nesses olhos aqui, ó, nessa cara cheia de ruga, olhando para essa pele pretinha aqui que eu me orgulho, eu ao lado da minha esposa de mão dada e você dizendo: ei, tanque de guerra, eu frutifiquei, eu prosperei. E não esqueça, ignore quem não lhe apoia, ignore quem lhe bajula, ignore quem supostamente se faz de amigo. Porque, às vezes, o nosso pior inimigo é um falso amigo. Se essa mensagem falou com você, declare aqui nos comentários: falou comigo. Coloque nos seus status, porque você vai estar dando legalidade. E logo, logo, eu tenho fé em Deus, que eu lhe encontro, eu lhe vejo, a gente se cruza por aí. E em breve, eu quero olhar nos seus olhos, olhar na sua face e dizer: tá vendo que deu certo? Tá vendo que chegou? É só não desistir, permanecer e acreditar. Que o grande amor de Deus esteja sobre sua vida, a graça salvadora de Cristo te alcance e as maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam
despejada sobre você. Essa noite que passou, o diabo foi na sua casa. Ele foi na sua casa, mas deu viagem perdida. Escuta isso aqui. O inimigo usou alguém para ir na tua casa fazer o mal. O inimigo usou alguém para ir na tua casa trazer tristeza, angústia, dores. Mas sabe por que ele não conseguiu? Porque quando essa pessoa usada pelo diabo se aproximou da tua casa, ele viu 3 anjos na porta da tua casa, na entrada, no acesso principal. E esses 3 anjos com espada apontada fizeram aquele demônio entender que na sua casa não. O inimigo tentou chegar na tua casa ontem à noite, mas Deus enviou mensageiros e protetores. E hoje eu venho concretizar essa notícia. Agradeça a Deus, porque tudo que aconteceu na noite de ontem foi fruto da tua oração. Tu não disseste na oração: Senhor, protege minha casa, guarda minha casa? Deus fez, atendeu o seu pedido. Eu só entrei para te avisar, viu? A tua casa está protegida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Receba. Isso aqui é para quem crê. A próxima chave está caindo na sua mão, que entrou no vídeo agora. E eu venho lhe dizer, viu? Se prepare. Se prepare, porque o que Deus vai confiar a você vai ser coisa linda, vai ser coisa grande. E Ele me manda te dar esse aviso. Você vai receber a próxima chave. Talvez abra a sua casa, talvez ligue o seu carro, talvez expanda a sua conta bancária. Mas o Senhor mandou falar para você que entrou aqui agora. Tem uma chave de vitória chegando para você. Porque Deus conhece tua necessidade. Deus sabe do que tu precisa. E por esses dias você orou pedindo a Deus recurso, ajuda, que Ele fizesse alguma coisa. Pois bem, eu sou a confirmação de Deus na sua vida hoje. A chave vai girar. E o Senhor vai honrar essa palavra, porque eu creio. Pai, eu entrego em tuas mãos a chave dessa pessoa. E que ela tome posse. Entre em concordância escrevendo aqui: eu creio na minha chave. Só para fechar com chave de ouro. Receba. Ligue para isso não. Só falam de você porque você incomoda. E você só incomoda porque tem alguma coisa. Eu já passei muito tempo da minha vida me preocupando com o que algumas pessoas pensavam sobre mim. Ficando chateado, revoltado, indignado. E às vezes chegava até a dizer: não sei por que fulano me detesta tanto. Mas o tempo passou e eu aprendi. Aprendi com a vida, aprendi com Jesus. Principalmente com Jesus. Que aonde tem muito brilho, as trevas se incomodam. E tem gente que lhe detesta pelo brilho que você possui, pela forma maravilhosa que você existe. Não se preocupe com isso não. Gente ruim vai existir em todo lugar. Você vai continuar vivendo sua vida, seguindo firme e forte. Se eu fosse você, eu guardava essa mensagem no seu coração, porque mais tem Deus para te dar do que o inimigo para te perturbar. Receba aí. Já tinha gente assim, ó, aplaudindo, só porque te viu de cabeça baixa essa semana. Tinha gente aplaudindo, dando risada, gaiofando, e até mesmo olhando e dizendo: lá vai ela, de novo, toda para baixo. Ei, o Senhor me fez parar aqui para te dizer isso aqui. Levanta tua cabeça. Deus não te chamou para andar de cabeça baixa. Ele não lhe deu o espírito de porco, uma alma de porco, porque é o porco que anda de cabeça baixa. Ele lhe deu um espírito de ousadia. Tem gente que está feliz quando vê você de cabeça baixa, mas fica triste quando vê você feliz. Me diz uma coisa: tu vai continuar dando alegria a esse povo, ou tu vai dar tristeza? Porque quer fazer eles ficarem tristes? Comece a ficar feliz, se alegre, regozije. Lembre que Deus lhe fez uma promessa e não vai lhe deixar faltar. Lembre que Deus lhe prometeu, e o que Ele prometeu vai acontecer. Tu crê nessa palavra? Então abra tua boca e dá um glória, porque essa mensagem foi do Senhor para a sua vida. Receba. Mulher igual você, Ele não encontra nunca mais. Você foi a oportunidade de Deus na vida daquele homem. Só que tem uma coisa que eu preciso te dizer novamente, ou talvez
pela primeira vez, você sabia que Deus dá oportunidade às pessoas através de outras pessoas? Porque quando você entrou na vida desse homem assim, ó, tu colocou o teu pé, a vida dele mudou. Quando tu se aproximou da vida dele, as coisas começaram a ter outro rumo, começaram a ter outro foco. Aí passou o tempo e ele decidiu não te valorizar. E agora tem algo que está acontecendo de um jeito que não deveria acontecer. Pois bem, a palavra de Deus diz assim, olha para mim aqui, a palavra de Deus diz assim, ó. Junto com a prova, Deus dá também o escape. Você foi o escape na vida de alguém que não soube valorizar. Deus honrou muito aquele homem através da tua vida. Mas hoje, ele fez escolhas erradas. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você não vai dar a volta por cima, porque você já está dando. De mal a melhor foi o que você foi. Agora anote isso. Muito breve, alguém vai te procurar, querendo ter espaço na tua vida, querendo novamente reacender um fogo estranho que nunca existiu. Fica esperta, vice, e abre teu olho. E se tu duvidar, paga o preço para ver. Deus te abençoe. Não passa esse vídeo não, passa não. Eu vim profetizar para você que a roda gigante da sua vida, ela vai girar. E a condição de escassez que você tem vivido, ela vai passar. Olha, o meu Deus me mandou te dizer assim, que muito breve, em um curto espaço de tempo assim, você não terá mais dificuldade financeira. A escassez na sua vida será só uma lembrança. Você viverá um tempo de prosperidade, um tempo de avanço, um tempo de progresso, um tempo de honraria. Vai chegar o tempo na tua vida que dinheiro não vai ser problema. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar tanto, mas tanto, que até quem dizia que você não ia chegar a lugar nenhum, vai ter que dizer, não é que a coisa aconteceu, não é que a roda girou. Olha, entre em concordância comigo aqui escrevendo, a roda vai girar na minha vida. Escreve. Vou deixar você 3 segundos aqui para escrever, a roda vai girar na minha vida. Porque essa é uma promessa de Deus para você. Toma posse aí e recebe em nome de Jesus. Você está sendo observada 24 horas por dia. E se eu fosse você, eu prestava atenção nessa mensagem, porque ela é do seu interesse. Você tem sido observada, tem sido analisada, tem sido copiosamente vista quando você entra, quando você sai, quando você deita e quando você acorda, depois de dormir. Você está sendo vigiada. E se eu fosse você nesse momento, eu já começaria a colocar aqui nesses comentários a palavra que vai fazer todo sentido. Eu já começaria a escrever glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala algo e nem se dá conta do que está falando. São palavras repetidas. E às vezes você fala assim, Senhor, guarda a minha vida. E de tanto você pedir, hoje como mensageiro eu venho lhe dizer, o Senhor tem vigiado você quando acorda, quando deita para dormir, quando levanta, quando sai, quando chega, você tem sido vigiada. O próprio Senhor dos Exércitos tem vigiado a sua vida, tem vigiado os seus passos. E hoje eu venho te dar esse aviso, na verdade esse lembrete. Não se esqueça que quem te guarda não dorme e quem te protege não falha. O nome dele é Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, e se manifesta através desse vídeo para lhe dizer, eu estou lhe guardando, estou cuidando de você, estou dando livramento, estou protegendo. Se você é uma dessas pessoas que sabe o quanto é verdade, você declara aqui nos comentários agora, eu recebo, só para entrar em concordância com essa palavra. Tu ainda não aprendeu que gente boazinha demais só se ferra? As pessoas boazinhas demais, elas só quebram a cara. Porque algumas pessoas não valorizam pelo que você é, mas pela vantagem que tem em cima de você. Eu conheço muitas pessoas que quando me procuram, é só pelo interesse. E eu aprendi na prática que ser uma pessoa boazinha
só nos empobrece fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Gente boazinha demais não vence na vida. Nem Deus é bonzinho. Deus é justo. Deus sabe quem é e quem não é. E essa mensagem aqui é para você que tem sido boazinha demais. O povo às vezes só falta dar na tua cara e tu não faz nada. Se quiser dar o silêncio como resposta, amém. Mas além do silêncio, faça algo. Ó, feche a mão. Pare de ser boazinha. Porque gente boazinha demais não vai longe, não. Se essa mensagem falou contigo, escreve aqui, eu creio. Isso é suficiente. Descansa teu coração. Vai dar tempo, vai dar certo. E vai ter festa. Tudo nessa vida passa pela fase do tempo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos que as coisas aconteçam agora. Nós queremos que as coisas se tornem reais agora. E nos esquecemos que tudo passa pelo tempo. Deixa eu te contar alguma coisa aqui sobre o tempo. Houve um tempo que eu olhava alguém comer e eu não tinha o que comer. Houve um tempo que eu via as pessoas podendo fazer coisas que eu achava que seria impossível de fazer. É o tempo da humilhação, o tempo do fracasso, o tempo da escassez, o tempo da medida, é o tempo do conta-gota. Mas em algum momento a chave gira. E quando a chave gira, as coisas que não aconteciam começam a acontecer. Aquilo que não acontecia começa a acontecer. Eu vou lhe dizer algo. Descanse o seu coração. Porque o tempo de Deus na sua vida ele é real. Mas tenha calma, tenha paz. O tempo de Deus em sua vida está pronto. Mas você não. Mas eu quero que você guarde essa mensagem. Você vai viver esse tempo. Queira o inimigo. Tu crê nessa palavra? Então declara aqui nesses comentários. Eu recebo em nome de Jesus.